raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa, né, esse podcast bissexto, imprevisível, completamente fora de qualquer rotina e que normalmente serve para mim como um exercício de colocar ideias que ainda estão meio soltas, tentar ver se elas de alguma maneira se concatenam, se encaixam e fazem algum sentido. Então vocês estão servindo aqui meio de cobaia para ideias que ainda não foram de alguma maneira enunciadas e expressas de uma maneira muito consistente. Então obrigado por servirem aí de beta testers para mais essa reflexão que hoje tem a ver explicitamente, diretamente com a questão da Singularity University, da singularidade, das tecnologias exponenciais. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Bom, primeiro, estou gravando isso daqui, eu só mexo nessa câmera quando o carro está parado, então não estou colocando ninguém em risco. Para todos os efeitos eu estou falando sozinho e por acaso tem uma câmera gravando e vocês estão aí, né? Só para dar um pouco de contexto, a minha história com a Singularity começa de uma maneira meio curiosa. Eu tinha participado de um TEDx que a FIAP promoveu, sei lá quando, 2010, 2011, não lembro. E nessa, a FIAP estava começando a representar a Singularity University aqui no Brasil. E aí eu conheci um pessoal lá da Singularity, a gente se entendeu bastante bem, acho que eles ficaram empolgados, não sei exatamente com o quê, mas... Deixa eu fechar aqui. Eles acabaram me convidando para fazer aquele curso para executivos de uma semana na Singularity com bolsa. Eu não teria naquele momento, também não teria condições agora, de pagar o preço do curso, porque não é um curso barato. Eu nunca tenho essa grana toda sobrando. Bom, de qualquer maneira, muito honrado, fui para lá com bolsa. Isso 2011, acho que eu sou uma das primeiras turmas aí do que eles chamam de EP, Programa Executivo. Aí o que acontece, enquanto eu estava lá em Mountain View, né, naquele campus da NASA, blá blá blá, é uma experiência intensa, quem já foi para lá pode confirmar isso. Eu bloguei enquanto eu estava lá, vou dar link aqui para as minhas impressões que eu fui compartilhando e tal, mas enquanto eu estava lá, como não podia deixar de ser, infelizmente, faz parte da minha condição psiquiátrica, eu fui bastante vocal, eu perguntei muito, eu questionei muito, eu participei muito e tal. Eu lembro até uma vez que o pessoal da Singularity veio aqui para São Paulo, fizeram um happy hour, estava o Salim, estava o Vivek Vadka, eu nunca sei sobre o nome do Vivek. E aí o Salim chegou para minha mulher e falou: nossa, seu marido é bastante vocal. Eu falei: pois é, eu sou bastante vocal. Bom, pois bem, mas eu sei que eu fiz vários questionamentos. Em parte, por que eu fiz vários questionamentos? A experiência é muito intensa, porque você fica das 8 às 8 sendo bombardeado, né, com palestras de astronautas, nanotecnologistas, ou especialistas em robótica, em medicina, sei lá do que, genética. Alguém já disse, acho que foi o Walter Longo, que é mais ou menos como você beber de uma mangueira de incêndio. Então tem aquela sensação, né, de realmente ser overwhelming, como se chama em inglês, que é aquela coisa, uau, caramba, quanta coisa tal. Então tem um wow factor bastante intenso. Boa parte das informações ali para mim já era mais ou menos familiar, porque eu trabalho, sei lá, em digital há bastante tempo, tento me manter antenado, mas muita coisa obviamente era nova. Eu não entendia patavina de engenharia genética nem nada. Mas eu tenho um certo problema, no defeito de fábrica, que é assim, eu sou relativamente refratário a hype. Eu não consigo me empolgar demais, não é muito fácil você me empolgar assim de bobeira. Então eu comecei a falar: olha, gente, seguinte, bacana, tudo muito bom, tudo muito bem, mas estamos aqui no Vale do Silício, aqui tudo funciona, você abre a torneira, sai dinheiro, aquelas coisas, tem desenvolvedor pendurado na árvore, você sacode, cai um monte, aquela abundância e tal, mas eu vou voltar para um país, e muita gente ali, tinha gente ali da Indonésia, tinha gente da Espanha, da Itália, cada um vai voltar para um lugar. E aí, como é que a gente faz essas maravilhas acontecerem? Vocês deveriam estar capacitando a gente, não só para sermos visionários, né, mas para sermos agentes de mudança. Bom, acabou o curso e eu fiquei meio interessado com essa história e eu me mantive bastante próximo. Então eu tentei participar ao máximo da comunidade, houve várias tentativas de se montarem comunidades, tanto lá quanto a comunidade dos brasileiros. Não sei porque o Brasil manda um monte de gente para lá, acho que é o país que mais manda gente para a singularidade.
Eu tentei participar o máximo possível, tal, e quando o Salim começou a escrever o livro Organizações Exponenciais, a gente mais ou menos, quem estava ali mais próximo, meio que acompanhou, tinha um núcleo duro ali que mais ou menos acompanhou essa história. E eu também fui questionando, falei, gente, isso daqui tem cara de consultoria, isso daqui vai virar alguma coisa, sim ou não? Bom, batata, começaram a cogitar transformar aquilo numa metodologia de consultoria. Eu participei desse processo e criaram lá uma certificação. Eu sou um dos primeiros brasileiros, eu, o Francisco Milagres, acho que o Márcio Chaer também, são os brasileiros que foram certificados nessa primeira leva. E eu tive o privilégio de participar de 4 projetos como consultor certificado, trabalhando para 2 startups que nascem da singularidade. Não é necessariamente vinculado, mas o Salim é sócio, que é a EXO Works, que eu participei de 2 projetos no México, e a Fast Track Institute, que eu participei de 2 projetos na Colômbia, em Medellín. Eu acabei participando desses primeiros projetos porque os gringos ali nem todos falavam espanhol, e isso me favoreceu. Pois bem, ao longo desse tempo todo eu também me fui muito ativo em todos os esforços de comunidades de colaboração que aconteceram com esse grupo, né? Então sempre fui bastante vocal, sempre participei, ajudei os caras, dei muito palpites na construção da plataforma colaborativa que eles usaram e tal. Mas aí chegou um certo ponto, e tentar abreviar um pouco essa história, em que as minhas diferenças com o discurso todo começaram a se tornar muito críticas, e eu me desliguei de uma maneira bastante pronunciada, de uma maneira bastante drástica, e venho sendo bastante vocal a respeito. Não o suficiente, porque eu sou um cara sozinho, não tenho budget, não tenho ninguém atrás de mim, não tenho assessoria de imprensa, o meu conteúdo é de nicho, ninguém tem saco para assistir vídeos de um maluco falando sozinho no carro. Então o alcance do meu protesto, do meu questionamento é muito limitado. Felizmente eu venho sendo chamado para falar a respeito de tecnologias exponenciais, e inclusive eu vou muito em breve para Porto Alegre, para a PUC de Porto Alegre, falar a respeito, e eu aproveito para tentar colocar o que eu vou tentar colocar aqui num tempo bastante curto, que é o seguinte: por que eu me desliguei, por que hoje eu tenho tanto atrito com as questões da singularidade? A questão é a seguinte, volta lá para o começo, né, para a minha primeira participação lá em Mountain View. A questão é que para mim é muito claro que tecnologia não existe no vácuo, né? Então quando você está falando sobre como são maravilhosas as startups do Vale do Silício, na verdade não são as startups que são maravilhosas, é o Vale do Silício. E o Vale do Silício é um conjunto de fatores, né? Tanto a geografia, a história do lugar, a história de Stanford, a legislação, a história dos investidores. Então ele tem uma série de condições que foram amadurecendo ao longo de décadas, e a ponta do iceberg é justamente o Silicon Valley, justamente as startups e tal. Então a gente está olhando só a ponta do iceberg e está esquecendo do resto. E essas condições não se replicam pelo resto do mundo. Então não adianta eu ficar encantado com um monte de coisas que funcionam lá, porque a hora que eu venho aqui para o Brasil, as leis da física são diferentes, né? A entropia aqui parece que é mais forte, a gravidade parece que é mais forte, né? Então essa é a primeira questão. Então a primeira questão é essa, tanto que eu participei uma vez de um evento interno dos consultores exponenciais, em que eu fiz questão de participar porque eu queria condensar e compartilhar a minha experiência de participar num projeto no México e na Colômbia, porque eu queria mostrar para os gringos, e tem gente ali do mundo inteiro, da Austrália, da Polônia, sei lá de onde, o quanto o mundo é grande, o quanto as diferenças culturais são importantes, o quanto as diferenças de mentalidade são importantes, como é que a gente lida com isso. Para um gringo isso não necessariamente é claro, tá bom? Então eu fiz questão de tentar compartilhar o que eu aprendi em termos de inteligência cultural, em termos de diversidade, etc. e tal. Então a primeira questão, o primeiro problema que me incomodava é essa coisa da tecnologia no vácuo, sem levar em consideração, ou sem ter muita abertura, ou nenhum, não está no livro, não está em nenhum lugar isso, que são as questões humanas que implicam na adoção. E aí eu faço um parênteses aqui, eu acho que na verdade exponencial
alguma coisa cresce exponencialmente quando pessoas adotam exponencialmente. Se ninguém adotar, não vai ser exponencial. Então você pode pegar as 10 tecnologias exponenciais que eles listam no livro, que eu não vou lembrar de cabeça. Se você colocar na sua empresa, não quer dizer que ela vai crescer exponencialmente nem a pau, porque ela depende de todo um entorno, de um contexto, né? Então não é que você vai trazer um Viagra ali, vai ficar todo mundo absolutamente, né, pronto para a luta. Não, não é isso que vai acontecer. Então tem um discurso aí que não só de tecnologia no vácuo, mas de tecnologia meio messianista. Então eu falei, porra, cara, vocês não estão levando em conta justamente o que eu acho que é a parte mais, que é o grande segredo, né? Que é o que está por trás de toda história de sucesso e sobretudo das histórias de fiasco, que é o componente humano. Segundo lugar, eu comecei dentro da própria, tinha uma comunidade fechada dos consultores, e eu criei um canal ali para discutir o quê? Questões éticas. Eu falei, gente, a gente está aqui falando de tecnologias exponenciais, a gente está aqui falando de blá, 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 de impacto, isso e aquilo, mas a gente não tem, nós como consultores, né, que deveríamos ter pelo menos um discurso mais ou menos amarrado, mais ou menos consistente, nós não temos nenhum embasamento ético, nenhum embasamento filosófico, nenhum embasamento moral. Quando a gente fala que vai provocar um impacto, como é que a gente define se esse impacto é bom ou ruim? E a gente está se baseando em que visão do ser humano, em que visão da sociedade, né? Qual é a epistemiologia, que é uma palavra espetacular, de tudo que a gente está propondo. Ou a gente é só oba-oba, né? A gente tem plano de milhagem no TED, fica assistindo o TED do sofá e fica recomendando as coisas que a gente vê, sem ter, né, noção se isso é bom ou ruim, para quem que isso é bom, isso é ruim. Então eu vou fazer até um parêntese. O projeto que eu participei com a Fast Track Institute em Medellín, na Colômbia, a nossa proposta ganhou, e eu tenho certeza que um dos fatores que fez com que a gente ganhasse não era o Watson, drone, não era porra nenhuma disso, era simplesmente o fato de que eu era o único latino envolvido nessa história, e como latino eu fiz questão de salientar que, enquanto a cultura americana, e para isso eu usei uma referência maravilhosa que é o Gerd Hofstede, para quem quiser eu posso passar esse link, em que ele compara culturas. Enquanto a cultura americana, o individualismo atinge 93% na escala dos caras, na Colômbia o individualismo atinge 14%. Então eu tinha que partir para algum tipo de estratégia que levasse em conta que o colombiano, como grande parte dos latinos, não é individualista. Ele pensa em termos de comunidade, de pertencimento, de família e tal. Então, chave, absolutamente chave, para que a minha proposta tivesse alguma aderência, alguma chance de adoção, alguma chance de exponencialidade, era o meu entendimento da cultura local. E isso, cara, inexiste no discurso dos caras, porque é aquela coisa messiânica com relação à tecnologia. Essa é a primeira questão, a questão ética. A segunda questão, e aí também acho que foi a gota d'água, foi um absoluto desprezo, desconsideração pelo impacto do impacto, né? Eu tinha acabado de ler um livro fabuloso chamado Scale, eu posso dar o link aqui também, eu fiz um review sobre o livro do Geoffrey Vance, Geoffrey alguma coisa, logo eu lembro o nome do cara, em que ele mostra, aliás o livro cita Singularity com ironia, chama os caras de singularistas, ele tira sarro da Singularity, porque ele fala, tá bom, você pode até dizer que as tecnologias XYZ são exponenciais, mas o impacto negativo, né, da presença humana tem crescido hiperexponencialmente, tem crescido mais do que exponencialmente e vem crescendo há mais tempo, ou seja, os problemas que a gente já causou ou que está causando já estão num patamar tão alto que talvez nem tecnologia exponencial seja capaz de salvar. E enquanto a gente não discute ou enquanto a gente é hiper otimista com relação a isso, a gente está frito, né? Ou a gente para pensar no impacto do impacto, ou a casa vai cair e já está caindo. Eu tentei levantar essa discussão. Quando você menciona num grupo desses, né, meio que todo mundo ali quer ficar bonito e tal, você menciona uma questão ética e moral, todo mundo fala, nossa, que excelente questionamento, concordo com você e tal, mas aí, depois do primeiro foguetório, né, depois das curtidas e likes e aplausos, etc e tal, você percebe que não tem a menor chance
de você chegar a algum mínimo consenso, porque cada um pensa de um jeito, cada um tem uma bagagem, cada um vem de um lugar, e realmente no pensamento e na metodologia não tem nenhum tipo de framework para você encaixar esse tipo de questão, que é o impacto do impacto. Tanto que muitos dos exemplos que aparecem no livro, que é engraçado que todo mundo fala em tecnologia exponencial, ninguém se deu ao trabalho de ler o livro, que é um livrinho fininho assim, que você lê numa tarde, né? Aliás, um livro cuja consistência é bastante questionável. Só isso dá 5 episódios aqui do Roda e Avisa, mas eu não vou entrar no mérito, né? Vamos imaginar que o livro seja consistente. Os exemplos que estão ali, Uber, não sei, vários exemplos são de empresas que hoje podem ter crescido exponencialmente, mas cujo impacto está sendo questionado fortemente. Você tem o Facebook na vitrine, né, levando tomatada. O Uber, a cada dia que passa, é uma tragédia, né? A Tesla também, volta e meia, está com o traseiro na janela. Então, eu me lembro de um episódio, um dos fundadores da Singularity. A Singularity é baseada muito no carisma de alguns personagens. E todo mundo nós somos todos uns bobos que somos absolutamente frágeis quando alguém é muito carismático. Então tem o carisma do Salim, que é um dos caras mais carismáticos do mundo. Tem o carisma do Peter Diamandis, que também é um vendedor excepcional. E eu lembro quando o Peter Diamandis estava aqui no Brasil vendendo aquele livro Abundância, eu fui na palestra, cumprimentei, ele me reconheceu e tal. E aí aquele discurso que nós estamos entrando numa era de abundância, que vai sobrar, não vai faltar, né? A tecnologia vai salvar tudo e tal. E aí um garoto que estava presente, ele fez a pergunta que eu gostaria de ter feito, que foi a seguinte: espera aí, o senhor mora na Califórnia. A Califórnia está passando por um processo de seca e incêndios medonho. E cadê a história da abundância? Não, veja, porque a tecnologia de dessalinização usando nanofiltros de não sei da quê, ok que existe, vai dar tempo, né? Quem vai pagar essa conta? Mas aí, já que o rapaz já tinha feito essa pergunta, né, da abundância, eu fiz outra. Eu falei, olha, Peter, a gente está colocando na mão, está democratizando o acesso a ferramentas bastante poderosas, desde ferramentas digitais até ferramentas como, por exemplo, de manipulação genética. Você pode comprar um kit e na garagem você pode construir um vírus, ou seja lá o que for, uma criatura, que se sair fora de controle, Deus nos acuda, né? Como é que você imagina que a gente pode garantir, né, que essas coisas sejam usadas de uma maneira ética, ou que tenha alguma consideração com o impacto? É lógico, a resposta foi vaselina, né, ou KY, ou algum outro termo lubrificante que você quiser. Não, veja bem, porque hoje você tem sistemas de reputação, e hoje é tudo muito transparente, as pessoas veem tudo, então elas julgam, elas avaliam. Né? Sei, né? Então ok, vai dar tempo. Então, na verdade, meio para resumir, porque a gente já está se estendendo bastante aqui, já coloquei anedota demais, espero também não ter sido antiético com meus próprios colegas e amigos, mas de qualquer maneira, o que me pega, o que me afasta da singularidade e que me faz tentar propor alguma coisa além desse discurso tecnocêntrico, desse discurso messiânico, desse discurso que eu acho, cara, na boa, eu acho meio leviano, né? Porque na verdade a gente está passando por problemas hoje que são problemas de ordem institucional, não são só tecnológicos, né? São problemas de natureza de convívio humano, que podem até ter sido agravados pela própria tecnologia, né? Não é que são problemas que a tecnologia pode resolver, são problemas que às vezes a tecnologia criou, né? A polarização que o Facebook criou, esse universo paralelo que o WhatsApp proporciona, que agora nessa próxima eleição provavelmente vai ser um pesadelo, não tem framework para isso. E aí a minha questão é como é que a gente tem um outro pensamento, menos oba-oba, menos hype, menos dependendo do carisma de pessoas irresistíveis, tal, que leva em consideração pessoas, culturas, diferenças, que levam em consideração a complexidade. E aí entramos num termo, porque na verdade quem se encanta com exponencialidade é porque quem passou a vida inteira fazendo regra de 3 e não lembra de coisa que qualquer maluco da sétima série, do ginásio,
sabe fazer. As pessoas esquecem, ninguém nunca mais usa equação exponencial na vida inteira, e quando ouve parece que está a equação de Schrödinger. Não é. Exponencial é matemática simples, convenhamos, né? O que para mim é absolutamente chave é que a gente aprenda a entender a complexidade, as ferramentas que ajudam a gente a lidar com a complexidade, porque se tem alguma coisa que explica o mundo de uma maneira muito mais rica e muito mais fecunda, para mim é a complexidade. A Poli está começando com engenharia da complexidade. Eu estou fazendo um curso gratuito no Santa Fé Institute, vou dar o link aqui também, de introdução à complexidade. Complexidade é muito mais interessante do que a tolice, desculpa, agora eu vou ser mais duro, a tolice da exponencialidade. Exponencialidade é o fascínio que dá o fato de se ter colocado uma fórmula na lousa. É como colocar uma frase em alemão, que parece só porque é alemão, deve ser uma filosofia profunda. Não, você pode fazer bobagem em alemão também, né? O Caetano Veloso dizia, né, que só é possível filosofar em alemão. Pois bem, então o que eu estou propondo aqui, e não sou só eu, é não só a gente mudar o framework de pensamento, começar a introduzir a questão da complexidade, teoria do caos, sistemas complexos e tal, mas também começar a pensar em ética. E para minha alegria, hoje, eu vi uma notícia no Technology Review do MIT, um professor de filosofia está oferecendo no MIT um curso de filosofia para você calcular, um cálculo moral das mudanças climáticas. Ou seja, ele está dando para os engenheiros, desenvolvedores, programadores, cientistas, um framework de pensamento, né, um framework que inclui inclusive modelos matemáticos, teoria dos jogos, estatística, o diabo não é só Kant e Sócrates, né? Não é só isso, mas os caras estão gostando. Por quê? Para começar a ter alguma maneira de você calcular e de poder escolher entre soluções diferentes. Eu boto duas soluções na mesa, né? Qual que é melhor? Na verdade, a gota d'água da minha relação com o pessoal da Singularity foi isso. Num projeto na Colômbia, a nossa proposta o tema era poluição do ar. A nossa proposta era ambiciosa, não necessariamente era um unicórnio bilionário, mas se propunha a mudar a relação do cidadão com o poder público, com os serviços, com a própria saúde, cruzando isso com Open Data. Era um negócio bastante ambicioso. A outra proposta era uma startup de praticamente um Uber de motoboys, né? Só que, do ponto de vista de startup, aquilo era mais interessante e venceu. Aí você fala, peraí, eu estou querendo resolver a poluição do ar ou eu estou querendo enriquecer o setor de logística? O que eu estou querendo fazer aqui? E é essa falta de clareza, essa falta de transparência, essa falta de interesse, inclusive, pelas questões humanas, que me fez fugir da singularidade e me fez estar fazendo propor aqui publicamente novos caminhos. Raríssimos, acho que o tempo deu certinho. Muito obrigado pela companhia, grande abraço e até o próximo Roda Viva.